Olá, queridos alunos do 6º ano, sejam bem-vindos à segunda aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e estou aqui para acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Nossa aula número 2, o objeto de conhecimento é contextos e práticas, detalhamento, as linguagens visuais, estilos tradicionais e contemporâneos e suas dimensões sociais. E vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, a arte ela faz parte do nosso cotidiano. Diferentes civilizações, sociedades, a arte ela tem uma função diferente. Como vocês podem ver aqui, a arte também serve para nos divertir, certo? Também serve para criticar e também ela tem uma função social. Então, como vocês podem ver, convivemos com a arte nas festas populares, como vocês viram aqui nas imagens, como o carnaval, o Festival Folclórico de Parintins, nas histórias que lemos nos livros, ou vemos na televisão ou no cinema. Com certeza vocês gostam de cinema, gostam de desenho animado, não é isso? E também nas esculturas e nos monumentos da cidade, quando vocês passeiam pelas praças, sempre tem um monumento, uma escultura, não é isso? Então, por meio da arte, é possível nos comunicar com o mundo, expressar nossos sentimentos e nossas ideias. Por isso, a arte ela pode divertir e também pode incomodar pessoas. Por meio da arte, é possível nos comunicar com o mundo, como já falei, nos expressarmos, né, nossas ideias. Assistindo um desenho animado, por exemplo, você se diverte, indo ao cinema, né? Isso, mas também ela pode causar também uma reflexão, uma crítica em determinadas obras de arte. Então, a arte ela é um registro histórico e pessoal da experiência humana, produzida através de um ou mais indivíduos. Muito frequentemente ela possui clara dimensão social. Por exemplo, a arte indígena, ela é feita ali pelo grupo, pelo social. Não é só um artista que produz a arte, sim uma arte coletiva. E nesse sentido, que cumpre esclarecer de que forma a arte influencia no comportamento da sociedade. Podemos começar dizendo que o próprio conceito de obra de arte pode ser considerado uma construção social. E podemos perceber que podemos, por intermédio da arte, transformar o nosso cotidiano. Afinal, o que é arte? Você sabe o que é arte? Então, a gente vai conceituar. Não existe um conceito concreto sobre a arte, mas aí a gente vai, numa maneira geral, falar para vocês que a arte é uma forma de expressão humana, tendo em vista que ela transmite características e conceitos inerentes ao homem e sua cultura. É uma manifestação que acompanha o homem desde a antiguidade mais remota e que ao longo dos tempos tem se manifestado de modos e finalidades diversas. Então, em algumas civilizações, a arte ela tem uma função religiosa. Ela também serve para nos divertir quando vamos ao cinema, quando assistimos um desenho animado. E também ela serve de reflexão em alguns movimentos artísticos. Então, quando se fala em arte, o tema é abrangente, pois envolve o estudo das artes plásticas. O que é a arte plástica? São as obras de arte, as pinturas. Então, existem várias formas de pintura, vários movimentos artísticos. Existe o cubismo, o expressionismo. Então, cada artista, ele pinta de uma forma diferente. Então, você tem que compreender o contexto. E as artes visuais que envolvem tudo, através do que da nossa visão. E também tem a dança. Então, tem diferentes estilos de dança.
tem a dança contemporânea, a dança clássica, a dança moderna. Então, existem danças, espetáculos, por exemplo, como a dança clássica, que você vai para um teatro para assistir, um auditório, assistir um grupo de dança. E tem outras também que são danças comunitárias, como a dança indígena, existem danças de rituais sagrados, assim também como a dança e as artes cênicas também, que é o teatro, arte circense, nós temos a literatura, então existem diversos estilos de arte. Então, agora nós vamos fazer uma viagem pelo tempo e conhecer diferentes estilos artísticos em épocas e civilizações diferentes. Primeiramente, nós vamos lá na pré-história. Como vocês podem ver, nós estamos aqui ao lado de uma caverna, certo? Essa aqui é uma caverna chamada Lascaux, é um complexo de caverna que ela está localizada no sudoeste da França. Ela é famosa pelas suas pinturas rupestres. O que é uma pintura rupestre? É aquela pintura que foi produzida na parede das cavernas. As paredes, elas estão pintadas, como vocês podem ver, de imagens de bovinos, cavalos, cervos, cabras, selvagens, felinos, entre outros animais. Sua finalidade, segundo os estudiosos, tem um sentido mágico, ou seja, acreditavam que se apresentasse um animal ferido mortalmente em um desenho, conseguiriam dominar e matar este animal durante suas caçadas. Então, mais uma vez, preste atenção aqui na imagem dessa caverna, como vocês podem ver. Então, existe aí vários animais. Então, eles acreditavam que matar esse animal nas pinturas, quando fossem à caça, eles encontrariam esses animais exatamente como estavam na pintura. E vamos agora conceituar o que vem ser pinturas da pré-história. Através da pintura rupestre, o homem pré-histórico expressou suas ideias, sensações e sentimentos, servindo como uma forma de comunicação. Sua finalidade, segundo estudiosos, tem um sentido ritualístico e mágico. Então, podemos conceituar que lá na pré-história, a arte ela tinha uma função religiosa, ritualística. E agora vamos conhecer uma outra civilização, que é a civilização egípcia. Como vocês podem ver aqui ao meu lado, aqui as inscrições nas paredes das pirâmides e túmulos, elas foram um meio pelo qual os egípcios registravam sua história de um modo de documentação, além do uso de papiros. Aqui a imagem representa o faraó Sete perante Horus, em um templo egípcio. O deus Horus é representado, como vocês podem ver, com a cabeça de falcão e o corpo humano. Então, todo deus egípcio ele tinha essa característica, ou seja, o corpo era humano e a cabeça era de um animal, como vocês podem ver aqui na imagem do falcão, certo? Horus era uma divindade presente na religiosidade egípcia. Era visto como um deus dos céus e protetor da realeza. Então, essas imagens do lado do Egito Antigo era muito simbólica e havia as regras, havia o quê? A lei da hierarquia, o Deus era sempre representado maior, depois vinha o faraó, depois vinham as esposas, depois vinha o sacerdote, ou seja, por último eram os escravos, que eram pintados de uma forma bem reduzida, ou seja, bem pequenos. As cores também tinham um simbolismo. Então, as pinturas nos templos egípcios retratavam a vida do faraó falecido como distinção social, cotidiano e religião, podendo-se observar as referências aos deuses. As obras de arte egípcia eram muito ligadas à religiosidade, assim também lá na pré-história, ou seja, ela tinha uma função ritualística também voltada para a religiosidade.
Então, a gente vai agora falar sobre a influência da cultura egípcia no nosso mundo moderno. Então, eles desenvolveram técnicas que serviu de base para fundamentar teorias e práticas. Vamos retornar teorias e práticas científicas utilizadas no nosso dia a dia, como o processo de irrigação, de plantio e a calculadora. Olha só a influência que essa civilização trouxe até os dias atuais, certo? Então, agora a gente vai dar uma volta, fazer uma viagem, a gente vai lá no século XI, certo? Então, nesse período, a igreja se tornava a maior força política da Europa, que possuía culturas regionais extremamente diversificadas. A produção artística desse período era voltada à religiosidade. Olha aí a religião, de novo, na arte. Frequentemente cercada de luxo e riquezas considerados necessidades devido à dignidade do culto divino. E a gente vai mostrar uma imagem desse período. Então, como vocês podem ver aqui a meu lado, então, Cristo em majestade, certo? Que é um afresco. Então, Cristo em majestade, ele foi pintado em 1123 e trata-se de uma arte romântica, ou seja, românica, que é um estilo artístico dessa época. Como vocês podem ver, Cristo ao centro da imagem, sentado em seu trono, com as mãos levantadas. Então, é uma obra também de muito simbolismo, certo? Essa mão levantada é de bênçãos. Os apóstolos e santos são representados em ambos os lados, como vocês podem observar, com as mãos levantadas em oração. E vocês podem observar também a imagem, que ela não se trata de um desenho realista, é um desenho simbólico, certo? As cores são irreais e o desenho está todo deformado, porque a intenção não era retratar a realidade, e sim a espiritualidade, certo? Então, o estilo artístico da pintura é típico do período românico, com figuras estilizadas, não está pintada realmente, ela está estilizada e de formas geométricas. A técnica utilizada pelo artista é a pintura a fresco, que significa que a pintura foi feita diretamente na parede, certo? Então, quando o cimento estava fresco, o artista tinha que pintar ali rapidamente antes que secasse. Então, esse é o estilo românico. Então, lá no século XV, a gente vai fazer outra viagem, os artistas passaram a utilizar tela feita com tecido esticado e preso em um quadro de madeira ou bastidor. E a gente vai mostrar para vocês a tela. Olha só, então foi a partir do século XV que foi inventada a tela, que os artistas começaram a pintar, principalmente na Renascença, Leonardo da Vinci, e foi aí que começaram a pegar esses quadros e colocar nas paredes, porque antes a arte era feita nas paredes, através do afresco, que vocês viram lá no Egito Antigo, que eram feitas pinturas na parede dos túmulos de Faraó, que contava ali toda a vida do Faraó nos túmulos, lá na pré-história, lá na arte românica, que era feita em afresco. Então, a partir do século XV, que foi criada a tela. Então, a partir daí surgiu a pintura renascentista. O período da arte renascentista foi marcante para a pintura. Então, quais as características da pintura renascentista? Perspectiva, ou seja, havia uma profundidade, havia
a tridimensionalidade, ou seja, altura, largura e profundidade. E havia um realismo diferente lá do Antigo Egito, que vocês viram, que a arte era simbólica, não havia profundidade. E lá na arte românica também, que havia um desenho esquematizado, simbólico, não havia profundidade. Então foi a partir do século XV que começou essa pintura mais realista, com o Renascimento. E nesse período, o Leonardo da Vinci pintou o quadro Mona Lisa, que é uma obra de arte muito conhecida e uma das mais reproduzidas na história da humanidade. Então, vamos ver esse quadro. Acredito que você já conhece essa pintura. Então, aí nós temos o quadro Mona Lisa, que foi pintado com tinta a óleo sobre madeira de álamo e representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco tímida. O seu sorriso restrito é muito sedutor, mesmo um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão de beleza da mulher da época de Leonardo. Muitas pessoas vão ao Museu do Louvre, em Paris, para vê-la. Então, ele é o quadro mais disputado desse museu. Então, pessoas do mundo inteiro vão ao Museu do Louvre, lá na França, para ver essa obra tão emblemática que foi reproduzida no mundo inteiro. E agora a gente vai mostrar para vocês um outro estilo artístico, que é a Arte Nouveau. Como vocês podem ver aí, o nome desse quadro é Morte e Vida. Então, Klimt apresenta a temática da morte, como vocês podem ver ali ao lado, representada ali a morte, que seria pessimista a princípio, mas também introduz uma nota de esperança e reconciliação. Em vez de se sentir ameaçado pela figura da morte, os seres humanos, desde a criança até a mulher, como vocês podem ver, ele representou ali desde o nascimento até a morte ali, certo? A mulher envelhecida parecendo desprezar, ou seja, desprezar a morte. Os olhos das figuras, mostrando a vida, estão fechados. Suas posturas trazem a paz e relaxamento. Então, a obra Vida e Morte de Klimt é uma interpretação do artista sobre esses dois temas, vida e morte. Na visão do artista, o ciclo da vida é inevitável e a passagem do tempo ameaça a beleza e a juventude. Então, essa obra aqui é uma obra de Arte Nouveau do Klimt. E aí, representada aí como a morte e a vida. E agora vamos para outro estilo artístico. Bem, vamos falar agora da arte no cotidiano. A arte, ela pode representar aspectos da nossa vida, nos dias atuais, na chamada arte contemporânea, ou seja, a arte dos dias atuais, dos dias de hoje. Os artistas, empregando sua sensibilidade, registram aspectos importantes da vida de cada sociedade. Por meio desses registros, podemos estudar a história da humanidade e ter ideia de como eram as cidades no passado, como as pessoas se vestiam, como realizavam o seu trabalho, como organizavam suas festas e seus rituais religiosos. Como vocês viram aí, nós passamos por várias civilizações e através desses vestígios deixados, nós podemos compreender a arte em cada período de cada civilização. E aqui nós temos um outro estilo artístico chamado impressionismo. Então, essa obra aqui, ela foi pintada pelo francês Pierre-Auguste Renoir, que gostava de retratar cenas sociais como as festas, as comemorações, mostrando pessoas felizes, como vocês podem observar aqui no rosto das pessoas retratadas. A pintura de Le Moulin da Galette, pintada em 1876, celebra o triunfo da juventude. As mulheres são radiantes e bonitas, preste atenção aí na obra. E os homens arrojados e elegantes.
Então, o pintor Augusto Renoir, ele gostava de pintar a beleza, a felicidade. E agora nós estamos mostrando para vocês um outro quadro que retrata um movimento de 1893. Como vocês podem observar na pintura, encontra-se no centro da obra um trabalhador rural, Bento Roque Pires, que permanece alheio à atenção que lhe é conferida, compenetrado em sua atividade. O homem de meia idade tem seu rosto com marcas de dureza e usa roupas simples, típicas do campo. Está sentado em frente a uma casa, feito de taipa, com uma faca na mão, picando fumo. Em volta há palhas. Essa pintura é uma pintura do movimento realista, que mostra o cotidiano de um trabalhador rural. Então, o realismo, ele se preocupa em detalhar a vida cotidiana do trabalhador, certo? Rural. Então, ele retrata, ele se preocupa de mostrar todos os detalhes, ou seja, ele é realista, ele mostra a realidade. E aqui nós temos uma pintura naipe, jogo de dominó. Como vocês podem ver, essa obra, ela não tem perspectiva, ela é como se fosse feita por uma criança, ela não tem profundidade. Olha só como a mesa é colocada. Então, essa arte é chamada de arte naipe, que é um conceito que designa a produção de artistas autodidatas, ou seja, eles não entraram numa academia de arte, eles não estudaram arte, então eles aprenderam a pintar no cotidiano, eles desenvolveram uma linguagem pessoal e original de expressão. Suas pinturas despertam a ironia de críticos acadêmicos, ou seja, aqueles artistas conceituados, eles criticam muito essa obra naipe e os chamam de ingênuos e inocentes. Então, essa aí é a arte naipe. Vamos ver uma outra arte. Então, agora nós vamos ver o grafite, que é chamada de arte urbana. É uma arte na forma de uma inscrição caligrafada de elaboração mais complexa que a pichação ou um desenho pintado sobre um suporte em espaços públicos que não são previstos para esta finalidade, como paredes. Existe desde o Império Romano. Então, essa arte do grafite, lá no Império Romano, eles já faziam esse tipo de arte, ou seja, pintavam nas paredes. Então, hoje, o grafite, ele é uma arte que é feita em todas as cidades do mundo inteiro. Então, por muito tempo, ele foi visto como um assunto irrelevante ou mera contravenção. Atualmente, o grafite já é considerado como forma de expressão incluída no âmbito das artes visuais, mais especificamente na arte urbana, em que o artista aproveita as paredes, criando uma linguagem intencional para interferir na cidade. Então, os grafiteiros respeitáveis, como os gêmeos, autores de importantes trabalhos em várias paredes do mundo, admitem ter um trabalho de pichadores. E grafiteiros do mundo inteiro fazem o seu trabalho em várias cidades de diferentes maneiras. Então, a partir do movimento contracultural de maio de 1968, quando os muros de Paris foram suporte para inscrições de caráter poético-político, a prática do grafite generalizou-se pelo mundo em diferentes contextos. Os grafiteiros podem também estar associados a diferentes movimentos e tribos urbanas, como o hip hop, e a variados graus de transgressão. Grafitar locais públicos ou privados sem autorização dos respectivos proprietários é atividade proibida por lei em vários países do mundo. Então, o grafite
é bastante usado como forma de crítica social e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando assim os espaços públicos. Os grafiteiros expressam narrativas de cidades, questões diversas que atravessam a realidade social, propondo críticas e reflexões por meio das formas, cores e traços nos muros. Junto a outras expressões artísticas, o grafite faz parte da cultura popular do hip hop, que traduz as vivências da rua por meio da arte. Então, vocês viram que o grafite ele está em todas as cidades do mundo inteiro. Se você tiver a oportunidade de vir aqui em Manaus, você vai observar grafite nos muros das paredes, nos viadutos, nos prédios. E agora nós vamos mostrar um outro tipo de arte, que é uma instalação. Então, aqui nós estamos numa instalação artística. O que é uma instalação? Uma instalação é uma manifestação artística contemporânea composta por elementos organizados em um ambiente. Ela pode ter um caráter efêmero, ou seja, só existir na hora da exposição, ou pode ser desmontada e recriada em outro local. Uma instalação pode ser multimídia e provocar sensações, ou seja, sensações táteis. Você pode pegar térmica, você pode sentir quente, frio, odoríferas, você pode sentir cheiros, auditivos, ou seja, vários sons, sons da natureza, sons de animais, e visuais, entre outras. E a gente vai mostrar agora para vocês uma instalação, certo? Bem, eu estou no interior de uma instalação, como vocês podem ver, e vocês sabem de que foi feita essa instalação, que materiais foi esse aqui? Bem, essa instalação, ela foi produzida por Franz Kreisberg, que foi um ativista. Ele pegava, ou seja, troncos de árvores queimadas e colocava em exposição, porque ele fazia uma crítica ao desmatamento, às queimadas. E olha o que está acontecendo hoje em dia, muita fumaça, não é isso? Ou seja, os ambientes estão poluídos, não é isso? De tanta fumaça. Então, Franz Kreisberg, ele lutava, ele viajou por toda a Amazônia, pelo Pantanal, e começou a fazer uma viagem e viu que a floresta, isso lá é 1960, já havia queimadas. Então, ele expôs a sua obra em várias partes do mundo, ele ganhou vários prêmios. E com isso, Franz Kreisberg, ele fazia uma crítica social, certo? Ao desmatamento, a queimada que hoje em dia nós sofremos muito. Então, como vocês viram, a arte, ela tem diversas funções, vários contextos, dependendo de onde ela está inserida. Nós vimos várias civilizações, ou seja, ela tem uma função religiosa, não é isso? Nós vimos lá no Antigo Egito, que era voltada para o quê? Para a religiosidade. Ali o faraó era tido como um deus, então toda a sua pintura, toda a sua obra era voltada para a religiosidade. Assim também lá na pré-história, que a arte era voltada para o ritual sagrado. Depois nós vimos lá na arte românica, que a arte também, através do afresco, que era pintado nas paredes da caverna, havia um simbolismo muito grande ali. Então, através dessas pinturas da arte, nós podemos conhecer como diferentes sociedades viviam. Ou seja, se a arte era uma função religiosa, se a arte era feita para diversão, se a arte havia uma crítica. Por exemplo, a arte contemporânea, ela vê muito isso. Ela, por exemplo, através das instalações, como vocês podem ver, há uma reflexão social. E também nas artes visuais, nas pinturas, existem vários estilos de pintura que também faz uma reflexão. Por exemplo, lá no impressionismo, o artista estava interessado em mostrar a beleza, o cotidiano das pessoas de Paris, da felicidade.
Então, através dessa viagem que nós fizemos, vocês puderam conhecer diferentes manifestações artísticas em diversas épocas e sociedades. Eu espero que vocês tenham compreendido e assim chegamos ao final desta aula.